Tá bom, pessoal, então vamos começar. Então, o que eu vou falar hoje, bom, a gente vai continuar estudando a evolução do conhecimento sobre o universo, como eu estava falando, uma coisa meio histórica. Eu não sou historiador, então vocês me perdoem, mas vai ser uma coisa história bem não pelos olhos de um historiador, pelos olhos de um físico. Ok, então, o que eu quero discutir hoje com vocês é eu quero falar para vocês sobre as grandes descobertas que foram realizadas a partir da década de 60. Então, eu vou falar sobre a descoberta da que a gente chama de radiação cósmica de fundo, radiação cósmica, a descoberta do que eu chamo de sementes de galáxias. No passado não havia galáxias, vamos explicar como que as galáxias, pelo menos, quais foram as funções iniciais para as galáxias se formarem. Depois eu vou falar sobre a descoberta do que a gente chama de matéria escura e a descoberta da energia escura. E a gente vai chegar no estágio mais ou menos atual da cosmologia. Bastante coisa para um dia. Não sei se eu vou conseguir falar. Se eu não conseguir falar, paciência. Mas o importante é que a gente converse. E aí, no final de hoje, eu vou pedir conselhos para vocês. Porque eu estou escrevendo um livro e eu quero mostrar para vocês os tópicos que vocês acham que é ok. E também o título, eu não tenho certeza dos títulos. Mesmo que eu gosto do título dessas palestras, eu não tenho certeza. Ok, então o primeiro tópico é a descoberta da radiação cósmica. E isso, primeiro, de novo, eu já falei para vocês que os grandes avanços do conhecimento muitas vezes decorrem de avanços tecnológicos. Esse é um dos casos. Então, um avanço tecnológico que houve foi o uso de antenas para se detectar ondas de rádio vindas do espaço. Então, as ondas de rádio são conhecidas desde Marconi, eu acho. E alguém teve uma ideia de usar essas. Como é que se detecta a onda de rádio? Com antenas de rádio. Alguém teve a brilhante ideia de usar essas antenas, então, para tentar ver se vinha alguma radiação de rádio do universo. Aí ele começou. E onde começou, isso é muito legal também. Então, a primeira detecção de ondas de rádio que foram emitidas pelo centro da nossa galáxia, de fato, foi realizada em 1933. E foi em um lugar, eu vou falar bastante para vocês, nos Estados Unidos, um laboratório chamado Laboratório Bell, de Graham Bell. Um laboratório que existe até hoje, e que a história desse laboratório é incrível. Ele foi fundado em 1925 e faz pesquisas de telecomunicações e outros tipos de pesquisa. E as pesquisas que foram feitas nesse laboratório, pelo que eu li na Wikipedia, deram 9 prêmios Nobel. 9. Esse é uma coisa transistor. Eu vou falar agora da radiação cósmica de fundo. Várias outras foram prêmios Nobel desse laboratório. Bom, então, esse físico, Carl Janssen, ele tem uma unidade, Janssen, que é uma unidade de intensidade de radiação, em homenagem ao Carl Janssen. Então, ele foi o primeiro a usar uma antena que estava sendo usada para estudar propagação de ondas de rádio na atmosfera, que é possível por comunicações, e ele começou a ver estudar ruídos que apareciam nessa antena. E ruído é uma coisa importante, vou falar bastante. Ruído é muito importante. A gente acha que ruído é ruído. E ele começou a ver uma coisa muito estranha, que a cada 24 horas aumentava a intensidade da onda de rádio. Ele não sabia o que era. Aí ele teve uma brilhante ideia de olhar algum mapa de objetos astronômicos e viu que era o centro da nossa galáxia, passando pela antena que emitia essas ondas de rádio. Enfim, isso foi o começo, e hoje tem vários observatórios dedicados a estudar ondas de rádio. A outra coisa que vai acontecer nessa palestra, eu vou pular para frente e para trás no tempo. Então, vocês me perdoem por isso. A gente vai para frente, para trás, para frente, para trás. Isso aqui é de 2011, esse conjunto de antenas de rádio que está no deserto do Atacama, chamada ALMA, Atacama Large Millimeter Sonic Array. São 66 antenas localizadas a mais de 5 mil metros no Chile.
e dedicado a estudar ondas de rádio universal. Vocês lembram que eu falei da fotografia do buraco negro em alguma palestra? Não era no lote, não era na luz visível, era em rádio. Foram vários radiotelescópios na Terra que juntos fizeram essa medida. Então a gente vê assim, você não deu rádio. Então você tira, tem imagem, tem rádio, você tem que colocar em coisas que nós conseguimos enxergar. E talvez vocês saibam, talvez não, mas existe um radiotelescópio em Atibaia, perto de São Paulo, que foi fundado em 1974 pelo Pierre Kaufmann. Então tem atividades também de rádio. No Brasil foi inaugurada e funciona até hoje. Eu nunca fui. Esse rádio telescópio tem uma história também, que era do IAG, depois foi para o Mackenzie, depois foi agora está no Mackenzie. Enfim, mas ainda toma dados. Ok. E, então, agora a gente vai voltar um pouco no tempo e falar que a radioastronomia se desenvolveu em uma área muito importante da astronomia. Eu ia até falar, mas os pulsares, se alguém fala de pulsares, foram descobertos no rádio. E agora a gente vai falar da nossa história mesmo, que é importante para o estudo do universo, é que em 1964, então agora a gente vai voltar para 1964, então, Jansky é 33. 1964 são 31 anos depois, no mesmo laboratório, isso é interessante, no mesmo laboratório, dois astrofísicos, Prentice e Wilson, começaram a investigar ondas de rádio emitidas pela nossa galáxia. Então, uma antena que era usada para, eu tenho até uma foto dela, que era usada para estudar telecomunicações, depois foi mais ou menos deixado de lado, eles resolveram, o laboratório deixou eles usarem para esses estudos astrofísicos. Mesmo laboratório. Deixa eu só falar uma coisa que é interessante, né? Que o Jansky encontrou essas ondas de rádio emitidas pela centro da galáxia por acidente, certo? Simplesmente acidente. As grandes descobertas não estão ficando, muitas grandes descobertas não estão ficando. Esses Penzias e Wilson estavam querendo medir ondas de rádio emitidas pela nossa galáxia. Bom, então eles fizeram medidas super cuidadosas, que a antena era uma antena pequena, mas era muito precisa. E eles encontraram um excesso que não era esperado, um excesso nesse sinal que ele medido pela antena. E aí, de novo, a parte tecnológica é importante. Essa antena, apesar de ser pequena, era a mais precisa que existia na época. E também, esses sinais são muito fracos, precisava de um amplificador. Esse amplificador, a parte mais técnica, também tem ruídos, e era o amplificador mais preciso também que existia. Eu comecei há pouco tempo, desculpa. Aí o que um cientista faz quando descobre uma coisa estranha? Duvida, certo? A primeira coisa que faz é duvidar. Eles checaram tudo. Ficaram um ano checando por que tinha esse excesso. Né? Ficaram um ano. Aí limparam a antena, tem a famosa história que encontraram um monte de pombo dentro da antena, limparam um monte de pombo. Enfim, eles tentaram de tudo que é jeito de explicar esse excesso de radiação de ondas, né? E continuava sem explicação. E esse excesso, e eu vou tentar explicar um pouco melhor, correspondia a uma radiação, porque assim, a radiação eletromagnética, você pode entender ela como sendo emitida por corpos aquecidos. Isso se chama radiação térmica, esse é o nome que se dá. Então pensa, vocês já viram isso? Se vocês esquentam ferro, ele fica vermelho, começa a emitir luz. Se você esquenta mais ainda, que cor ele fica? Azul. Então, a luz muda, né? O comprimento de onda onde a luz é emitida, ou a maior parte da luz é emitida, muda com a temperatura. Uma coisa importante que eu preciso falar é que não é um comprimento de onda só que é emitido. É uma quantidade, assim, para cada comprimento de onda tem uma certa intensidade. E essa intensidade é super bem caracterizada pela temperatura. Então, eles medindo um comprimento, eles mediram um comprimento de onda. Um comprimento de onda, que era de 7 centímetros. Um comprimento de onda.
porque existe uma característica muito fixa entre temperatura e essa relação de intensidade com de onda, eles conseguem determinar qual é a temperatura de um corpo abstrato que estaria emitindo essa radiação. E eles chegaram a uma temperatura de 3,5 graus Kelvin, uma incerteza de 1 grau Kelvin. Então, era bem certo, como toda a primeira medida, super incerto. E uma coisa que eles verificaram também é que essa radiação, se eles apontaram, a antena podia mexer. Então, eles podiam mexer a antena do lado, e era tudo, eles não viam diferença. Eles viram que, talvez aqui tenha vindo. Aliás, eles fizeram isso. Eles mediram. Aqui é perto de Nova York, temos apontar uma antena para Nova York. Aí tinha um grande, claro, tinha um grande, né, aumento de intensidade, porque ondas de rádio vêm de Nova York, certo? Aí eu tinha o lado contrário, aí tinha menos. Mas o que eles faziam é que eles subtraíam esses sinais, mesmo subtraindo, sempre ficava esse excesso. Eles não conseguiam explicar. E esse excesso não tinha variação para onde eles olhavam. Né? E eles ficaram observando quase um ano e não tinham nenhuma ideia de era isso. Não tinham nenhuma ideia. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que esse laboratório ficava a 40 quilômetros de uma universidade, uma universidade chamada Universidade de Princeton. Em Princeton, havia um grupo experimental que estava buscando medir essa radiação cósmica de fundo. Já havia uma previsão dessa radiação cósmica de fundo, que eu falei que é o calorzinho que sobrou dos inícios do universo. Esse grupo de Princeton tinha construído também um instrumento para detectar essa radiação. Eles sabiam que esse sinal micro-ondas, eles estavam vendo em 3 níveis. 1,7, 3, não tinham achado nada. O instrumento não era científico também. Bom, quando eles souberam do resultado de Penzias e Wilson, eles ficaram sabendo que tem conferências, as pessoas falam resultados, etc. Eles imediatamente reconheceram que Penzias e Wilson tinham descoberto a radiação quântica. Claro que eles trocaram, eles visitaram o laboratório, viram experimentos, estavam convencidos que Penzias e Wilson descobriram a radiação quântica. E 2 trabalhos, então, foram publicados, um em seguida do outro, na mesma revista, mesmo número. Um deles é do grupo de Princeton, que fala sobre a radiação cósmica. Essa radiação térmica é conhecida como radiação do corpo negro. Então está escrito radiação do corpo negro. E aqui ele fala assim, né, que enquanto nós não obtivermos resultados com nosso instrumento, recentemente aprendemos, ouvimos, que Penzias e Wilson, dos laboratórios Bell, observaram essa radiação de fundo, de background, no comprimento de onda de 7,3 centímetros. Eles tentaram eliminar toda a contribuição desse ruído e eles acabaram com esse ruído residual de 3,5 graus Kelvin, mais uma incerteza de 1 Kelvin. Aparentemente, isso pode ser somente devido à radiação de uma origem desconhecida entrando na antena. Então, eles chegaram à conclusão que essa era a radiação cósmica. Esse é o grupo de Princeton. Então, esse é o trabalho do grupo de Princeton, e esse é o trabalho, o artigo seguinte, que é a revista, do Penzias e Wilson, que eles nunca falam que isso é um cósmica de fundo. Falam que isso é um excesso que eles mediram na antena, nessa frequência, que corresponde àquele comprimento de onda de 7 centímetros, etc. E esse valor de 3,5 graus Kelvin, maior do que esperado, que ela é dentro dos limites da nossa observação, esse excesso é isotrópico, não é polarizado, etc, etc. Uma descoberta fundamental. Um grupo teórico sabia exatamente o que estava acontecendo, no experimental que ia subir por acaso, e ganhou o prêmio Nobel. Então, isso foi em 75. Em 78, o Comitê Nobel reconheceu o trabalho do Penzias e do Wilson. Eles dividiram metade do prêmio Nobel. A outra metade foi para um físico que estudava fenômenos que ocorrem a baixíssimas temperaturas, Kapitsin, físico russo. E eles ganharam, então, o prêmio Nobel pela descoberta da radiação cósmica em micro-ondas de fundo. Essa foi a descoberta. Bom, descoberta. Muita coisa passou depois da descoberta. Então, vamos falar o que aconteceu depois da descoberta.
Então, a radiação cósmica de fundo, eu estou falando só radiação cósmica, mas radiação cósmica de fundo, ela é emitida em diferentes comprimentos de onda. Isso que eu falei para vocês. Quando você aquece um corpo, você vê vermelho, mas ele está emitindo em diferentes comprimentos de onda. É que o vermelho é o mais intenso. Tem outros também. Penzias e Wilson mediram a intensidade em um valor apenas do comprimento de onda. Só só um comprimento de onda. Meio fraco, né? Quer dizer, é óbvio que deveria ser feita novas medidas. Então, uma previsão da teoria é que essa radiação é térmica, então, e tem intensidades muito bem previstas para diferentes comprimentos de onda. De fato, o máximo de radiação emitido está longe de ser emitido milímetros. Acontece que a atmosfera da Terra é opaca para a radiação milímetros. Não dá para observar da Terra. Então, precisava realmente verificar que a previsão da teoria é correta, que a radiação é térmica, e essa verificação demorou quase 25 anos. Por que demorou 25 anos? Porque tinha que fazer satélite de instrumentos para medir essa radiação do espaço, porque não dá para medir da Terra devido à atmosfera ser opaca, esse comprimento de. Então, a NASA começou a desenvolver um projeto, que demorou 12 anos. Esses projetos demoram. Tem que pensar que isso aqui é assim. Planejar, construir, testar e mandar para o espaço. Aliás, eles iam mandar na Challenger. Você vê que eles lançaram em 89. Alguém lembra o que aconteceu em 86? Eu lembro o que aconteceu em 86. Explodiu a Challenger. Foi em 86. O programa da Challenger foi suspenso. Eles não conseguiram mandar pela Challenger. Eles mandaram com outro foguete. As coisas acontecem. Com o Euclide foi a mesma coisa. Falei do satélite Euclide, que foi lançado em julho desse ano. Uma coisa muito parecida. Eles iam ter, o satélite Euclide ia ser lançado com um foguete da Soyuz, um foguete russo. E aí explodiu a guerra. Rússia e Ucrânia, acabou. Quem lançou foi a SpaceX. Depois, estava ruim. Então, isso aqui aconteceu em 89, a NASA lançou esse satélite. O satélite chamava-se Cosmic Background Explorer, conhecido como COBE. Em 89, e esse COBE tomou dados por 3 ou 4 anos. Mas levou 12 anos para ser construído. E aí eu vou mostrar os resultados do COBE, eu acho. Esse daqui é o resultado do COBE. Isso aqui é um. Deixa eu falar para vocês o que é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui vocês estão vendo no eixo X o comprimento de ondas em milímetros. No eixo Y, né, a intensidade da radiação, quanto que tem. Okay? Esses pontos pretos foram medidos por um dos instrumentos que estava no satélite COBE. Tinham dois, eu vou falar do segundo depois. Mas esse media a intensidade da radiação para comprimentos de onda diferentes. Os pontos pretos são as medidas. A primeira coisa que vocês vão me perguntar, e você tem que me perguntar, é onde estão as barras de erro? Sempre perguntem isso. Se alguém me falar, apresentar um dado mental, sempre pergunta, onde está a barra de erro? O mais importante é a barra de erro. Onde estão as barras de erro? Elas são tão pequenas que não aparecem. É só aqui. Eu principalmente 40 vezes para você. Para enxergar. O que é a curva vermelha? É a previsão teórica. É a previsão teórica. A previsão teórica com uma curva prevista para um corpo negro com uma temperatura da ordem 2,74. De fato, as medidas mais recentes, as medidas mais precisas, te dizem que a temperatura. Olha a precisão. Lembra que eles mediram uma precisão de 1 grau, que é óbvio, certo? Agora é 2,725, mais ou menos 0,002 Kelvin. Essa é a medida mais precisa. E esse é o melhor espectro, a gente chama esse espectro, né? A melhor curva, eu falo de curva de corpo negro já medida. Não tem outra. Essa aqui é a melhor curva já medida. Aí vocês podem perguntar, mas Rogério, de onde vem essa previsão teórica, né, da curva de corpo negro? Isso foi um dos problemas mais importantes da física no final do século XIX. Foi Planck. Então, Planck que chegou nessa famosa expressão para o espectro do buraco negro. E isso foi início da física quântica, porque para chegar nisso daqui, o Planck teve que
fazer uma hipótese de que a energia, que um mínimo de energia quantizada. Então, isso daqui é Planck. Você vê como as coisas se encaixam? Bom, então esse é o resultado do Cole. É incrível, eu acho assim. Tem alguma dúvida sobre isso? Só para ter uma ideia para vocês. Lembra o Penzias e Wilson? Qual era o comprimento de onda que eles estavam medindo? Onde está 7 centímetros aqui? Está aqui, não é? Porque aqui é milímetro, isso aqui é 1 centímetro. Olha a intensidade que eles tinham que medir. Olha a intensidade, eles estavam medindo aqui. O pico está aqui, está em milímetros. A maior parte da radiação está em milímetros, a maior parte da radiação é emitida em milímetros. Né? Realmente era uma coisa muito. A intensidade era muito pequena, de 7 centímetros. O Dick, o grupo de Princeton, queria medir em 3 centímetros. Um pouco mais. Enfim, esse é o resultado. Muito bem, então esse resultado confirma a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang diz que o universo é quente e denso no passado. E implica, isso dá para mostrar, não vou mostrar, mas implica que cada centímetro cúbico, hoje, você mede aqui na Terra, ou em qualquer lugar do universo, tem cerca de 400 fótons. Fótons são partículas de luz, de baixa energia, correspondente a essa energia de 3 graus Kelvin, que são fósseis de um passado quente e denso que aconteceu bilhões de anos atrás. É pouco, né? 400 fótons para um centímetro. Cada centímetro cúbico tem 400 fótons. Que são fósseis do universo. É pouco aqui. Se você vai em qualquer lugar no espaço, tem 400 fótons. Vai num lugar que não tem luz nenhuma. Vai ter 400, né? Incrível. Ok. Então, agora eu quero passar para um outro assunto que é também descoberta pelo Cole. Eu chamo isso da descoberta das sementes de galáxias. Então, o que eu quero dizer com isso, eu vou tentar explicar. Tá bem? Então, havia um outro instrumento nesse satélite Cole que chamava-se DMR, que significa Differential Microwave Radiometers. O que esse instrumento é? São 2 cornetas. Em vez de uma antena, são duas anteninhas, cornetas que a gente fala. E esse instrumento foi construído para comparar temperaturas desta radiação cósmica de fundo em diferentes direções. Então, tinha lá o satélite, tinha esse instrumento, que tinha 2 cornetas, uma olhava para cá, outra para lá. O satélite fazia assim, as cornetas faziam assim junto com o satélite, e comparavam temperaturas do céu. Okay? O objetivo era encontrar diferenças, ou não, né? É que não tinha diferença nenhuma. Mas eu quero falar para vocês que precisava ter diferença. Se não tivesse diferença nessas temperaturas, suponha que não tivesse, fosse totalmente sem diferença, exatamente a mesma temperatura do lugar. Sabe o que aconteceria? A gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui. Então, já se sabia que deveria haver diferenças. Pequenas diferenças. Então, já se sabia. Então, esse instrumento foi construído para isso. Então, o primeiro efeito que foi detectado nesse instrumento, mas já havia sido detectado em outros. Aliás, eu devia falar isso também. Antes do fogo, já houveram outros instrumentos. Tá? Balões, por exemplo. Inclusive, a participação do grupo brasileiro, esses balões, que estudaram. Aliás, o time estudar é daqui da Fundação, participa do Conselho Científico. Enfim, brasileiros até participaram desses experimentos que mandavam balões para cima da Terra, dentro de lançar técnicos, faziam isso com balões atmosféricos. E já tinham detectado essa variação, mas essa variação não é primordial, digamos assim. Porque pelo seguinte, pense que você está, vê se vocês conseguem entender essa analogia. Uma pessoa que está correndo em um dia que tem ventania. Essa pessoa vai perceber uma intensidade maior do vento que está vindo na sua frente, porque ela está correndo, né, contra o vento, do que o que tem atrás. Esse mesmo efeito acontece com a radiação cósmica de fundo. Então, nosso sistema solar, o satélite está em órbita da Terra, mas se consegue eliminar o efeito da órbita da Terra, da rotação da Terra, basicamente está medindo o efeito da velocidade do sistema solar.
com relação à radiação RCF, eu estou abreviando, tá? Para a radiação cósmica de fundo. Não ficar escrevendo. Então, a temperatura da radiação cósmica de fundo será levemente maior na direção para onde o sistema solar se move e menor na direção oposta. Esse efeito a gente chama de dipolo, conhecido como dipolo da radiação cósmica. Então, esse efeito não é um efeito intrínseco da radiação cósmica de fundo, é um efeito devido ao movimento do nosso sistema solar com relação a um sistema de referência onde a radiação cósmica de fundo é isotrópica, completamente isotrópica. Então, e essa... Oi. Ele está, momentaneamente, ele está se dirigindo em algum lugar. E o movimento em torno da galáxia é muito lento. Então, você vê a composição de todos os movimentos possíveis em relação à radiação cósmica de fundo. Então, o movimento do nosso sistema solar da galáxia, com relação ao todo, tudo composto. Você vê tudo. Né? Se você consegue distinguir, eu não sei, mas você vê a componente resultante de todos os movimentos. E essa variação da temperatura corresponde a 1 milésimo de grau Kelvin. Lembra, a radiação cósmica de fundo é da ordem de 3 graus Kelvin. Esse dipolo, esse efeito do movimento do sistema solar, corresponde a uma variação de milésimo de grau Kelvin na frente e atrás. Dá para entender? Sim. Eu acho que eu tenho uma figura aqui. E essa variação foi medida com grande precisão por esse instrumento e corresponde a uma velocidade do Sol de 370 km por segundo com relação a quê? Com relação a um sistema de referência onde a radiação cósmica de fundo não tem essa variação isotrópica. E dá para saber a direção que está indo, certo? Não sei se tem um significado cosmológico ou não, mas dá para saber. Aqui tem uma figura que mostra, mas mostra mais ou menos o que quer dizer isso daqui. É o dipolo. Preciso mudar isso daqui. Isso daqui é um mapa do céu. A gente vai ver esses mapas frequentemente. O jeito que você faz é um tipo de mapa mundi do céu, se quiser. Você faz um mapa da Terra desse jeito. Aqui é o mapa de todo o céu. Nossa galáxia estaria mais ou menos aqui no plano. E essas cores, que são cores artificiais, é claro, mas quer dizer, está relacionado com a temperatura. Então, aqui o vermelho é um pouco mais quente e o azul um pouco mais frio. Eu sempre fico muito chateado com esse esquema de temperatura. Porque o azul é mais quente. Todo mundo fala, o azul é uma cor fria, e o vermelho é uma cor quente. Então, agora vocês sabem, mas tudo bem. Vamos. Aqui são cores artificiais, não importa. Quer dizer que aqui o vermelho é mais quente e o azul é mais frio e tem essa diferença, uma diferença de dipolo. Então, ele está indo nessa direção. Aqui é para trás e aqui é para frente. Então, isso aqui foi medido. Ok. Agora, a questão é mais interessante. A gente sabe esse efeito de dipolo, que é da ordem de 1 milésimo de grau Kelvin, e desconta esse efeito, desconta das medidas. O que vai acontecer? Então, se você descontar esse efeito de dipolo na radiação cósmica de fundo, as medidas feitas até então apontavam uma radiação que era perfeitamente isotrópica, ou seja, correspondente à mesma temperatura em qualquer direção que você olhar. E aí sim, esse instrumento, chamado DMR, detectou pela primeira vez, isso foi a primeira vez que foi detectado, pequenos desvios, ou a gente chama de anisotropias. O que é anisotropia? É algo que não é isotrópico, que é diferente em direções diferentes. Né? Então, pequenas anisotropias, pequenos desvios na temperatura. Em algumas regiões, descontando o efeito de polo. Então, todas essas figuras que a gente vai ver, descontam o efeito de eram um pouquinho mais quentes e outras eram um pouquinho mais frias. E esses desvios pequenos, né, o dipolo era 1 milésimo de Kelvin. Isso aqui é 1 milionésimo. É 1000 vezes menor que o efeito de dipolo e 1 milhão de vezes menor que a temperatura. Muito pequenininhos. Ok. Então, e como eu falo para vocês, são devido a esses pequenos desvios que a gente existe hoje. Por quê? Porque eu vou falar isso para vocês. Esse daqui é um dos mapas, um dos primeiros mapas que apareceram do COBE,
dessas flutuações. Então, de novo, aqui, infelizmente, eu acho que os vermelhos são coisas mais quentes, os azuis são coisas... Depois, o código de cor mudou nas outras colaborações. Então, esse aqui é um mapa do que a gente chama de flutuações. E aqui você vê, então, regiões que são um pouco mais quentes e regiões que são um pouco mais frias. Tá? Já descontado o efeito de dipolo. Então, esse mapa representa todo o céu projetado em plano, etc. Como se fosse um atlas. O plano da galáxia aqui, aliás, aqui, o plano da galáxia tem um problema. Você não consegue enxergar a radiação cósmica no plano da galáxia. Então, você tem que cortar o plano da galáxia. E isso, literalmente, eles fazem no Photoshop. Acho que eu tenho talvez uma figura que tem um plano da galáxia assim no Photoshop. Então, as cores falsas das regiões mais quentes em vermelho, mais frias em azul, e a variação da temperatura entre as áreas mais quentes e mais frias é cerca de 100 mil vezes menor que a temperatura média de 2,7. Olha só uma coisa assim. Um corneto. Não tenho certeza. Posso descobrir, mas não tenho certeza. Isso daqui para mostrar para vocês essas três características, né? Aqui seria simplesmente a radiação da ordem de Kelvin. Se você tem um detetor que é sensível simplesmente à ordem de Kelvin, você vai ver uma radiação completamente homogênea. Se você já tem um sensor que é sensível a variações de temperatura da ordem de milikelvin, você vai ver o dipolo. Se você tem um sensor que é sensível a variações da ordem de 1 milionésimo, 1 sobre 100 mil, nesse caso, você consegue ver essas coisas mais detalhadas, tá? Essas flutuações menores. Aqui tem o plano da galáxia, tá vendo? Aqui tem o Photoshop. Aqui é o plano da galáxia. Muito bem. Esse foi a primeira detecção dessas pequenas, primeira vez que foi detectado. De novo, o satélite de Kobe. Obviamente, outros satélites foram desenvolvidos depois do Kobe para enxergar melhor, porque a precisão aqui não era muito boa, sabe? Você vê que a resolução, a gente chama de resolução, né? não é muito boa. E, então, novos instrumentos em satélites fizeram medidas muito mais precisas do que o Kobe, da radiação cósmica de fundo. Aqui, essa figura mostra os três experimentos principais. Aqui é o Kobe, e aqui eles mudaram o código do Kobe. Talvez por causa disso. E veja que isso aqui é da década de 1990, e essa resolução é da ordem de 7 segundos de ar, né? Embaixo é grau. É grau. Tem certeza que é grau? É grau. Acho que não é grau. Peraí, vou aumentar isso. Peraí. Ok, então é grau. Aí o próximo satélite é o WMAP. Não pode ser 7 graus, será? Depois eu vou olhar direitinho. Parece que é grau, mas a resolução está tão ruim aqui. O próximo satélite é o WMAP, que é de 2013. Então, um outro satélite foi lançado para estudar melhor a radiação cósmica de fundo. Era 5 vezes mais sensível do que o COBE. E tinha uma resolução de 0,5, que eu vou ver se é grau, se é segundo grau. Resolução angular, mas pode ser grau. Eu acho que é segundo de ar. Isso aqui é resolução, não é de temperatura. Não é temperatura. É angular, desculpa. É angular. E eu acho que 7 graus é um pouco grande, mas eu vou ver direitinho. Eu acho que é menor. É o céu inteiro. Mas veja, a Lua tem meio grau, certo? Sim, tem. Então, eu acho que essa resolução é um pouco mais melhor que a resolução. Eu acho que é 7 segundos. Mas depois eu vou dar uma olhada melhor. E aqui é o Planck, que é o supra-sumo, certo? O último experimento que foi realizado. O Planck, o vermelho continua sendo mais quente. Essa cor é mais quente e o azul mais.
Não, beleza. E o Planck, então, os resultados mais precisos da flutuação, desses desvios na radiação cósmica de fundo, foram feitas pelo satélite Planck, que tomou dados até 2015, 2016, 2015. E são os dados mais precisos em cosmologia que a gente tem hoje, vem do satélite Planck. Não, não, parou em 2000 e... Eu acho que parou em 2018. Mas os resultados são incríveis. Então, o que eu queria dizer é que caso o universo, no passado, já falei isso mais ou menos, vou repetir aqui, fosse perfeitamente isotrópico, sem desvio algum, essa situação permaneceria até hoje. Não teria motivo para sair dessa situação de homogeneidade isotrópica. Mas a gente observa hoje imensos desvios, nós somos grandes desvios dessa homogeneidade, presença de planetas, galáxias, etc. Então, essas estruturas e nós não poderiam existir em universos exatamente homogêneos isotrópicos. Esses desvios, também chamados de flutuações, com relação ao valor médio, que é a expressão, são flutuações, uma região um pouquinho mais quente, mas são fundamentais. E eles crescem com o tempo. E esses desvios é gozado, porque esses desvios significam o quê? Que uma região mais quente significa que a densidade dessa região é um pouco maior também. Uma região mais fria, a densidade é um pouco menor. À medida que o universo vai evoluindo, a região que é mais densa atrai mais matéria. A região menos densa atrai menos matéria. Então, esse efeito é amplificado pela evolução do universo. E assim, a densidade maior, a região mais fria, não? Não, é mais quente, que é a densidade de energia, que é proporcional à temperatura quarta. Essa é outra história. Então, mais quente da história menor. Então vamos ver. Se você comparar com a um pouco de cuidado com a densidade maior. Agora eu vou falar da densidade. A própria radiação é repetida. E a densidade que ela é quente, mais densa. A função seja deixa eu falar atenção. Eu acho que eu estou explicar isso desse jeito. Mas eu tomo um pouco de cuidado para falar que está tentando matéria. Então, esse instrumento encontrou pela primeira vez essas sementes, essas são sementes das galáxias. Não sei se vocês conseguem perceber que essas pequenas flutuações, acho que eu tenho uma figura, daqui a pouco vai ter uma figura que vai mostrar artisticamente como que as galáxias formam a partir das sementes. Bom, então, o Nobel de Física de 2006 foram para dois pesquisadores que trabalharam, foram os responsáveis pelos dois instrumentos. Lembra que eu falei que tem dois instrumentos nessa estratégia? O John Matter é responsável pelo instrumento que mediu aquela curva de corpo negro, uma precisão incrível, e o Smoot foi responsável pelo DMR, que mediu as flutuações da radiação cósmica. Então, eles dividiram o prêmio Nobel, metade para cada um, em 2006, pela descoberta da forma de corpo negro e pela anisotropia da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Tá bom. Esse foi o fim da história. Okay? Isso daqui só ilustra, então, artisticamente, como que essas pequenas flutuações... Então, aqui é uma ilustração. Uma ilustração. Aqui é onde tem a radiação cósmica de fundo, que se formou 300 mil anos após o Big Bang, e aqui as galáxias que se formaram bilhões de anos depois. Essas pequenas densidades vão crescendo, crescendo e acabam formando essas estruturas aqui. Ok. Bom, como toda descoberta, né, traz novas perguntas. Isso é legal de física. Cada descoberta traz novas perguntas. Então surgiu uma nova pergunta com essa descoberta. Qual seria a origem dessas flutuações da radiação cósmica de fundo, dessas sementes?
E uma possível explicação surgiu com a proposta de um novo modelo, uma adição ao modelo, digamos assim, do universo muito, mas muito próximo ao que seria o instante inicial. E esse modelo, que foi denominado de inflação cósmica, foi desenvolvido nos anos 80. E ele altera completamente a evolução do universo nos instantes muito próximos ao Big Bang. Quando digo muito próximos, é muito próximo, mais ou menos 30 segundos depois do que seria o instante inicial. E atualmente, esses modelos inflacionários fazem parte do nosso arcabouço usado para entender o universo. E eles explicam, então, algumas coisas. Então, como é que eu vou dizer? Então, eles mostram, então, falam como que essas coisas podem surgir, de uma maneira plausível. Não foram confirmadas ainda, mas se você perguntar para qualquer cosmólogo, fazer uma pesquisa, 99% acredita que houve uma fase inflacionária. Porque ele explica tanto o surgimento dessas sementes, que é uma coisa incrível, porque são situações quânticas que aconteceram. É muito e explica também porque o universo é plano. Ele inflacionou muito rapidamente. Mas isso eu não vou ter tempo de falar aqui. Então, fica para uma próxima vez. Eu vou falar. Uma próxima vez eu posso falar. Hã? Tem, claro. Quero que vocês me deem input, inclusive. Eu vou mostrar o conteúdo do livro no final. Eu quero que vocês me falem, olha, eu gostei, está faltando isso, eu queria saber mais um pouco disso. E o título, que é importante não sendo o título. Eu não terminei de escrever. Falta bastante coisa, tá? Vai demorar, não vai ser agora. Ok. Então, agora eu vou passar para o terceira grande descoberta. Que é a descoberta da matéria escura. Tá? Então, a gente já viu a descoberta da radiação cósmica de fundo, desse calorzinho inicial. A gente viu a descoberta dessas pequenas flutuações, que eu chamei de sementes das galáxias. E agora eu vou falar da descoberta da matéria escura. Tudo bem? Então, primeiro, falar que uma das propriedades importantes na descrição do universo é justamente a quantidade de matéria que existe nesse universo. Por quê? Porque, de acordo com a teoria da relatividade geral, como eu falei talvez na primeira palestra, essa quantidade de matéria determina a própria geometria do espaço. Lembra que eu falei disso? Dependendo se for maior que uma densidade crítica, o universo é uma esfera fechada, se for menor, é uma célula, se for igual a uma densidade crítica, é um plano. Ok, então a medida observacional dessa quantidade de matéria sempre foi um dos objetivos principais da comunidade astronômica. E esse objetivo foi perseguido usando diferentes métodos por décadas. E esses métodos, apesar de serem diferentes, estão baseados sempre no uso de efeitos gravitacionais que a matéria exerce em diferentes estruturas do universo. E é isso que eu vou falar para vocês agora. Ok. Então a ideia é medir quanto tem de matéria no universo. Simples, né? Quanto tem de matéria no universo? Ok. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o que a gente chama de matéria luminosa. Então, por exemplo, as estrelas, elas emitem luz. Por isso que a gente consegue enxergar as estrelas. Mas pode existir matéria feita de átomos que não emite luz. A Lua, a Terra, não emitem luz. A gente simplesmente refletem a luz do Sol. Planetas também. Então, os átomos podem estar em objetos que não emitem luz própria. Mas os átomos interagem com a luz. O que eu quero dizer interagem com a luz? A Lua, por exemplo, ela é opaca. A luz não passa pela Lua. Por que ela não passa pela Lua? Porque a luz interage com os átomos da Lua. Simplesmente isso. Também existem poeiras na galáxia que interagem com a luz, e essa poeira também não emite luz por si só. Então, a gente pode chamar toda matéria que interage com a luz de matéria luminosa. É um pouco confuso, porque pode haver matéria luminosa que não emite luz. Mas o que eu quero chamar de matéria luminosa, eu acho que no livro eu não faço assim. É um pouco confuso. Prefiro chamar de... Acho que no livro eu não faço assim. Mas eu vou fazer assim. Então, matéria luminosa é aquela que interage com a luz. Então, você está tomando a frequência da luz visível ao nosso olho, sabe? Qualquer
emitir. Eu devia falar ondas eletromagnéticas. Eu devia falar ondas eletromagnéticas. Ele emitiu. Então, eu devia falar, obrigado. Eu vou falar ondas eletromagnéticas. O que é matéria escura, então? Então, a pergunta é, será que existe algum outro tipo de matéria no universo que não interage com a luz? Não interage com a luz. Ou seja, uma matéria que não é... Átomos a gente sabe que interage com a luz. Então, uma matéria que não é formada por átomos. Essa matéria seria totalmente transparente à luz. Então, às vezes, até confuso chamar de matéria. Que não é que é uma coisa opaca. É diferente, ela é transparente à luz. A luz passa por ela. A gente não vê porque a luz passa por ela. O mais apropriado seria chamar de matéria transparente, mas o nome que pegou é matéria escura. Né? Então, eu vou chamar aqui de matéria escura esse tipo de matéria que não interage com a luz. Não é o mais correto, mas eu vou fazer isso. O mais correto é um pouco mais técnico, mas eu vou chamar aqui de matéria escura isso daqui. Ok. Tudo bem até aqui? Alguém? Possível. Alguém tem alguma dúvida? Então, é estranho isso, né? Pensar de matéria que não é feita de átomos. Não é muito estranho isso? O que é uma matéria que não é feita de átomos? Pois é feita do quê? Essa é a pergunta. É feita do quê? Sabe qual é a resposta? Tem várias teorias, né? Então vamos chegar lá. Oi. Obrigado. Então, como eu falei, a ideia era estudar a quantidade de matéria que existe no universo. E o que eu vou falar daqui a pouco, eu vou falar, porque a conclusão que começou a chegar é que existe mais matéria do que a que é observada. Não quer dizer que tem matéria escura como eu defini aqui. Eu vou chegar lá. Acho. Eu vou chegar lá. Então, mas havia... Mas o que é essa matéria escura? Será que existe alguma coisa que a gente conhece que pode ter essa matéria escura? A resposta é sim, existe. O que são? Neutrinos. Eu já falei para vocês de neutrinos. São partículas elementares que não interagem com a luz. Neutrinos não interagem com a luz. E a gente sabe que neutrinos são produzidos em reatores nucleares, Sol, blá, blá, blá. Então, neutrinos são exemplos de matéria escura. Tá? E, de fato, o primeiro candidato a ser a matéria escura, que eu vou falar de evidência daqui a pouco, foram os físicos começaram a pensar, será que são os neutrinos que estão fazendo esse papel, essa matéria escura? Isso foi o primeiro e não deu certo. Então, deixa eu falar sobre algumas evidências observacionais de matéria escura, ou de que existe mais matéria luminosa. Mais matéria que não emite luz. Então, a primeira evidência que apareceu, isso historicamente, a primeira evidência foi estudando aglomerados de galáxias. Então, aglomerados de galáxias podem ter milhares de galáxias, como tem 1000 e poucas galáxias. Isso aqui é uma fotografia de um aglomerado. Cada pontinho desse é uma galáxia, por exemplo. Você pode olhar esses aglomerados de galáxias e medir através... A gente está com muita velocidade agora, sabe? Redshift. Então, a partir de medidas de redshift, você pode medir as velocidades dessas galáxias. Okay? E elas não vão ter exatamente a mesma velocidade, porque elas estão nesse aglomerado. Então, elas têm velocidades peculiares. Lembra que eu falei? Peculiares. Não é só a velocidade de expansão de Hubble, mas elas têm velocidades peculiares. E se você estudar as velocidades peculiares, e estudar como que varia essas velocidades peculiares de galáxia para galáxia, o nome técnico é a dispersão das velocidades, como que elas mudam, essa quantidade da variação dessa velocidade depende da quantidade de massa, de matéria que tem, da massa da galáxia. E a primeira pessoa que fez isso foi um astrônomo chamado Fritz Vicky. E isso foi na década de 30 que ele fez isso. Então, estudando
ele tinha pouquíssimos dados. Tinha dados 8 galáxias. Enfim, não importa. Estudando a dinâmica desse aglomerado de Coma, o Zwick chegou à conclusão de que tem 400 vezes mais massa nesses aglomerados do que a luz que seria esperada pela luz que era quente. Então, aqui foi uma evidência que existia uma matéria nessas galáxias, nesses aglomerados de galáxias, 400 vezes mais do que a matéria que emite luz, mas que não era visível. Mas aí surge a pergunta. Daí, pode ser que seja gás, planetas, luz, esse monte de coisa. Quem me diz que é alguma coisa diferente do que há? Quem me diz isso? Não é claro. E Zwick nunca pensou que matéria ele chamou de matéria. Ele nunca pensou que matéria escura seria formada de ar. Na cabeça do Zwick, matéria escura era isso. Feitas de ar que não emitiam luz. Então, mas essa foi uma evidência que as pessoas chamavam de matéria faltante. Matéria faltante. Mas foi umas primeiras evidências, e claro, depois houve estudos de outros aglomerados de galáxias, mais dados observacionais. No início da década de 60, agora então, chegando na década de 60, havia um consenso na comunidade que essa discrepância entre a luz que era emitida pela galáxia e a massa que era medida por efeitos gravitacionais, essa discrepância, que às vezes era conhecida como problema da massa faltante, acho que nem uma palavra em português, é faltante. Pode ser? Pode ser? Beleza, então vou deixar no livro. Então vou deixar. Então, o consenso da comunidade é que mais de 90% da massa total desses aglomerados galácticos era devido a um material invisível que não emitia luz. Intergaláctico, invisível, gás, poeira, o que for. Ninguém falava que não era átomos. Então, onde que veio essa história de que não podia ser átomos? E isso demorou um pouquinho. Eu quero falar sobre isso. Então, antes disso, uma outra evidência da existência de matéria escura foi aquilo aqui foi numa escala de aglomerados de galáxias. Então, centenas, milhares de galáxias. Né? O que se viu depois é que havia evidências dessa matéria que não emite luz em galáxias individuais. Como? Estudando o que se chama curva de rotação de galáxias, que eu vou falar o que é. Essa aqui é a galáxia de Andrômeda, uma fotografia. Como eu falei, tamanho típico 20 mil anos-luz aqui de raio e cerca de 10 milhões de estrelas. Essa é uma galáxia típica. Bom, o que as pessoas começaram a fazer é medir em uma galáxia. Então, esse aqui é um desenho, um esquema, de uma galáxia. Aqui estão os braços espirais, tá vendo? As pessoas começaram a medir essas velocidades diferentes de objetos, tipicamente nuvens de hidrogênio, que estavam nessas regiões aqui, usando efeitos Doppler, assim que a gente mede velocidades. Então, se esse braço está fazendo, se essa galáxia está fazendo esse movimento, um ponto aqui A estaria se aproximando da gente. Portanto, a luz seria mais azul. Então, seria blue shifted. E se o ponto daqui C está se afastando, deveria ser red shifted, porque está se afastando da gente. Então, as pessoas começaram, de novo, desenvolvimento de técnicas, instrumentos, as coisas são simples, acumular os dados, assim. Começaram a estudar esse movimento da galáxia. Uma coisa legal, isso eu quero ver se eu consigo passar essa ideia para vocês, que a velocidade de rotação de uma galáxia está relacionada à quantidade total de matéria nessa galáxia. Então, imagine o seguinte, né? Imagine que você tem uma bolinha presa num barbante. Ok? Começa a rodar a bolinha. Se você dá uma velocidade maior para a bolinha, se ela tiver uma velocidade maior, o que você vai sentir no barbante? Mais força. É a mesma coisa, só que aqui é a força gravitacional. Então, se tiver uma velocidade maior, significa que tem uma força gravitacional maior. É que a galáxia esteja presa. Né? Deu para entender? Essa analogia que eu queria passar. Então, é assim, se você mede essa velocidade de rotação, você sabe quanta matéria que tem. Fala.
limite? Para mostrar a massa da galáxia, onde o limite possa ser o máximo possível. Tem limite. Tá bem. Então é isso. Aí tem uma astrônoma bastante famosa, chamada Vera Rubin, que na década de 70, e outras pessoas, tá? Não foi só. Muitos colaboradores, etc., começaram a medir essas velocidades. E aqui tem um gráfico para você ter uma ideia. Olha a velocidade, quilômetros por segundo. Tá vendo? 100 quilômetros por segundo. Muito, muito inferior à velocidade da luz. 300 mil quilômetros. É muito, muito. Então, aqui, deixa eu explicar essa figura para vocês. No eixo X, tem a distância em anos-luz do que seria o centro da galáxia. Então, tem uma foto aqui da galáxia. Tá? Esqueci que galáxia que é essa. É uma das galáxias que a Vera Rubin estudou. Não foi só uma. Aqui tem a velocidade medida de rotação de objetos que estão a essa distância aqui. Okay? Então, no começo, você tem esse crescimento, que era mais ou menos o esperado. Essa é a curva que seria esperada a partir de medidas da luz, desse disco de galáxias visíveis. Essa linha tracejada é o que seria esperado. Esses pontos aqui são os pontos medidos. Tem uma grande discrepância. Tá? Ou seja, a velocidade desses objetos ele não diminui com a distância, como era esperado. Ele, pelo contrário, ele até aumenta um pouco. Qual a explicação disso? A explicação é que deveria haver um monte de matéria aqui que a gente não está enxergando. Essa é a explicação. Então, essa foi uma outra evidência da existência dessa matéria que não emite luz. A única coisa que eu posso dizer por enquanto é que não emite luz. Em galáxias. E não foi só em uma galáxia, foi em várias galáxias que foram realizadas essas medidas. Isso foi na década de 70. Até aí tudo bem. Então, no final da década de 70, a comunidade de astrônomos e físicos já aceitava a existência de uma matéria invisível. Não estou falando que é invisível, que não emite luz. Tanto em aglomerados de galáxias, como em galáxias individuais. Mas o que poderia ser matéria invisível? Essa é a primeira pergunta. Então, se a gente pensar um pouco, a gente percebe que a gente está cercado de matéria que não emite luz, foi o que eu falei, certo? Terra, mas não emitem luz. Enfim, tudo que eu falei é isso. Matéria invisível poderia ser devida a átomos, formando objetos que não emitem luz. Mas isso mudou. E como que isso mudou? Mudou com o estudo dessa formação de núcleos de átomos no início do universo. E esse foi a grande mudança, o que causou essa mudança de paradigma. Então, a descoberta que a matéria escura não é feita de átomos. Como que a gente sabe que a matéria escura não é feita de átomos? E essa é a questão. E a questão, e a resposta é essa, é o estudo que vem, lembra do que a gente falou isso, como que os núcleos de hélio, deutério são produzidos no universo primitivo? A quantidade de deutério, por exemplo, é muito sensível à quantidade de átomos, que a gente chama. Número, não sei se vocês já leram sobre isso, mas se alguém não leu, alguém sabe o que é bárions? Não, né? O núcleo atômico é feito de prótons e nêutrons. E prótons e nêutrons são bárions. Então, muitas vezes, o termo técnico que a gente usa, em vez de falar de matéria feita de átomos, o termo técnico é matéria bariônica. Então, se vocês forem ler algum artigo, alguma coisa, vocês vão encontrar o termo matéria bariônica. Isso quer dizer átomos, tá? São prótons e nêutrons, são bárions. Eu quero mostrar como que isso mudou. Isso mudou devido aos estudos de nucleossíntese de elementos leves. Então, nesse gráfico aqui, o que eu quero... Vamos ver se dá para mostrar. Aqui tem umas linhas, por exemplo, essa linha verde, essa linha em vermelho, em azul, etc. Isso daqui, essas linhas que tem uma largura, está vendo que tem uma largura? O que é largura? É a incerteza. Mas são previsões teóricas, que tem certeza. Previsões teóricas que tem certeza. Tudo tem certeza. E aqui
aqui, essa linha verde, por exemplo, é para hélio, essa linha vermelha é para deutério, essa linha aqui é para hélio 3 e essa aqui é para lítio. Previsões teóricas. Como função do quê? Como função da densidade de bárions. Está vendo que está escrito bárion aqui? Esquece bárion, põe átomos. Então, se você medir, por exemplo, a quantidade de deutério, e sabe o que são essas caixinhas aqui? Estão vendo umas caixinhas? Essas são as medidas da abundância experimentais, com os erros. Tá? O deutério é super sensível. Então, o deutério é o que realmente determina a quantidade de bárions que tem no universo. Então, esse já é um gráfico antigo, já tem coisas mais modernas, mas enfim, isso daqui é só para dar uma ideia. E que você medindo, então, a quantidade de deutério que foi produzido no universo primordial, você tem uma ideia de quantos bárions deveriam ter. E quanto mais bárions tiver, menos deutério tem. Porque o deutério, ele é gasto para produzir o hélio. É outra história. Então, se você medir o deutério, você tem uma quantidade, você tem uma determinação que pode ser bastante precisa da quantidade de átomos que tem no universo. E foi daqui que veio. E não dá para explicar a quantidade de matéria que você mede com bárions. Não é suficiente. O que a gente sabe hoje é que apenas 4% do universo é feito de átomos. O universo é feito por nós somos feitos. O que são os outros 96%? Eu vou falar. Porque a gente sabe que é. Mas isso foi uma mudança de paradigma. Teve que esperar uma medida de deutério bem feita. A previsão de nucleossíntese foi melhorada com o tempo. No ano que eu falei interno dos colaboradores, eles já tinham desenvolvido a teoria da nucleossíntese. Mas, de novo, sempre que você faz a coisa pela primeira vez, dá para melhorar. E foi muito melhorado. Com bastante precisão, dados novos de probabilidade de interação de um sistema de choque. Foram medidas, etc. Até chegar numa coisa bastante precisa. Com linhas espectrais, olhando para o número de hidrocarbonos. Ali, aqui, ali, faz uma média, tem que descontar o fato de não distribuir em posição estelar. Não é trivial. Nada é trivial. Então, mas hoje tem. Mas é tudo isso eletromagnético. Tudo eletromagnético. Como você detecta? Então, a pergunta dele é: como você detecta deutério? Lembra como a gente detecta elementos? Através da luz, através das linhas espectrais do deutério. É assim. Okay? Então, isso aqui foi. Sempre descontando as estrelas. Você tem que descontar. Isso é muito legal. Então, isso é muito bacana. Então, você olha para uma região do céu, você vê linhas de deutério. Olha outra e vê linhas de deutério. Mas você não vê só linhas de deutério. Você vê linhas de oxigênio, vê linhas de outros tipos de elementos. Em concentrações, você consegue ver as concentrações diferentes também dos outros elementos. Mas você quer o deutério primordial. Então, sabe o que você faz? Você pega as concentrações dos outros elementos, oxigênio, etc., que são diferentes, tem uma correlação com o deutério e projeta para zero. Isso é que se faz. Zero metalicidade. Não é trivial, tem muitos erros, mas é isso que se faz para descontar se poderia ser uma contaminação. O deutério é o contrário. Tem engenheiros que fez isso são instrumentos. Telescópios com espectrógrafo. Telescópio aqui mesmo, na Terra. Ele só estuda. Então, hoje a gente pode afirmar que há cerca de 5 vezes mais matéria escura do que átomos no universo, a partir dessas medidas. E essa conclusão surpreendente é corroborada de forma completamente independente pelas medidas da radiação cósmica de fundo quântico, porque a matéria escura entra na previsão das situações da radiação cósmica. Eu não expliquei isso, mas ela entra. Tá? E teria que explicar como, mas é outra história. Então, tudo isso casa. Medidas de síntese, Planck, tudo isso entra tá em concordância. Aliás,
Eu não falei isso, mas está vendo essa linha, essa barra azul aqui? É a medida que vem da radiação cósmica de fundo. Eu não me lembro se é do Planck, acho que não é do Planck, acho que deve ser do WMAPS. Deve ser bem isso. Mas isso daqui são as medidas que vêm da radiação cósmica de fundo, da densidade de bário, que concorda exatamente com a medida de deutério. É impressionante. E concorda também um pouco com dentro dos experimentais, com as medidas de hélio. Então, de hélio 4. Hélio 3 não tem medidas, e lítio tem uma incerteza bastante grande. Ok. Então, mas o que poderia ser? Aí vem a pergunta: o que pode ser matéria escura? Né? Então, eu espero ter convencido você de que existe matéria escura não feita de água. Que havia matéria escura que não emite radiação, emite luz. Não é feita de água, um pouco mais que a comunidade se convenceu. Não sei se você está convencido. Então, é bom que vocês não tenham entendido. Porque aí eu posso voltar e tentar explicar melhor. Então, eu vou tentar explicar melhor. Então, de novo, aqui no eixo X é a quantidade de átomos. No eixo Y é a quantidade de hélio, ou deutério, ou hélio 3, ou lítio. Tá. Vamos olhar só o hélio, o deutério, porque o deutério é super sensível. Essa linha vermelha é uma previsão teórica de quanto deutério deveria existir no universo caso a densidade de bários fosse dado por isso aqui. Aqui é 2 vezes 10 a menos 31 gramas por centímetro. Aí as pessoas fazem medidas e veem, tá aqui, ó, esse é o erro experimental de deutério. Então, a densidade de matéria, de átomos no universo, é dessa ordem aqui, que corresponde a uma fração, isso aqui é a fração de átomos no universo, de aproximadamente 4%. Aqui é 5%, aqui é 4%. É isso. Não, ainda não. Mas ele não. Então, ele pode ter 4% aqui, mas o que você observa de matéria total do universo é 30%. Porcentagem de átomos. Já. Quer dizer, aqui A gente pega todo se pega um pedacinho que é só deutério, você pega todos os átomos, todos, vai partir do hidrogênio, né? Então, todos. E aqui é o seguinte, para o deutério ser produzido com essa quantidade, a quantidade de átomos no total tem que ser da ordem de 5%. Então, a quantidade de matéria e de energia no universo. É aí que vem esse 5%. Não, você compara isso então com o volume. Isso não tem nada a ver com o efeito gravitacional. Isso é legal. Totalmente independente. O efeito gravitacional diz que essa fração aqui, para a matéria total do universo, ela é 30%, ponto 3. E essa discrepância que te diz que 25% da matéria não é feita de átomos. É difícil? A gente volta nisso. É difícil. A gente volta nisso. Oi. Quando eles faziam aquele cálculo de formação de matéria, você tem um período que é muito quente, então não estou falando de muito quente, porque é muito quente. Aí eu tenho um período que, nesse momento, eu consigo unir os numerantes para sempre. Que acaba, se isso fica matéria. Então, ele tem que fazer todos os bárions, prótons e nêutrons virarem. Não, a matéria vira bário. É isso que ele fala, a pessoa fala. Seria tudo matéria, só uma parte que conseguiria personalidade. Isso seria muito fácil. Julgando o povo, é o seguinte: então, de novo, tinha essa
universo resfria, esses prótons e nêutrons formam núcleos de átomos. E gama? Gama achava que é um urânio. Só um pouco depois, aliás, não dava, as frações dela não davam. Ele aparava um bicho na humanidade. Esse foi o só ele. E tem um gargalo no bode. Tem um gargalo que aí para todo o processo. É difícil. E aí os outros elementos, aí você pode perguntar, mas onde vem o urânio? Os outros elementos, oxigênio, não vem do universo, vem das estrelas. Eles são das estrelas. É só bom você perguntar esse ponto. O jeito dos próprios. Quem tem um núcleo, tem que ter parte do núcleo. Quem tem um próprio, ele acaba se dissociando na parte de quarto e mundo. Então tem uma temperatura de bem antes dessa forma de Deus, os prótons e nêutrons são formados. Nessa etapa, havia além de por isso neutrinos. Neutrinos havia naquela época. Muitos de as pessoas pensavam. Mas aí com as medidas da máquina, tá. Então, o que pode ser essa matéria escura? As únicas pistas que a gente tem, o que pode ser, vem do fato que elas não interagem com a luz. Lembra que eu falei que essa matéria ela não é átomo, mas ela não interage com a luz. Ok. O que significa não interagir com a luz? Significa que ela não tem carga elétrica. Porque qualquer partícula que tem carga elétrica interage com a luz. A luz interage com qualquer partícula que tem carga elétrica. Então, essa partícula tem que ser neutra, eletricamente neutra. Não pode ter carga. Não, senão é uma partícula neutra. Beleza, pode ser. Então, ela não pode ser, não pode ter carga elétrica. Tem que ser neutra. E mais ainda, a gente observa ela hoje, tá? Tempos recentes. Então, ela tem que ser, não é trivial, ela tem que ser estável. Sabe que muitas partículas que existem na natureza não são estáveis. Já viu falar do Bóson de Higgs? O Bóson de Higgs cai assim, certo? Quase todas as partículas que a gente conhece são instáveis, se integram rapidamente. A matéria escura não pode, porque ela está aí. Então, ela tem que ser estável e tem que ser sem carga elétrica. É isso que ela tem que ser. Então, o que é a matéria escura? Ela deve ser composta de partículas. A gente acha, a maior, de novo, 99% dos físicos. Acho que a matéria escura é composta de partículas, novas partículas elementares que a gente não conhece, que não têm carga elétrica, são neutras, estão estáveis e tem que ter a quantidade correta. Né? Não é fácil de conseguir. Aí tem uma piadinha, que o cara vai numa lanchonete e pede um sanduíche de matéria escura e pergunta o que tem no sanduíche de matéria escura. Ela fala que não sabe, porque ninguém sabe o que é matéria escura. E é verdade, a gente não sabe o que é matéria escura.
A gente não sabe o que é matéria escura. Tá, então, esse é o status atual. A gente sabe que existe matéria escura. Tem muitos candidatos. Então, de novo, físicos teóricos têm imaginação. Então, existem muitas teorias que vão além do que a gente conhece experimentalmente. É assim que funciona. Inventa coisas e depois vê se a natureza concorda com as nossas ideias. E assim acontece com os livros. Artigos tem que existir, essa não existe, não vai ter uma aplicação no internet. Foi assim. Depois de quase 30 anos, ela foi descoberta. As coisas funcionam assim. Então, existem várias teorias que postulam a existência de outras partículas. Muitas teorias. Até agora, nenhuma foi confirmada. É só isso que eu posso dizer. E o que eu posso dizer é que existem dezenas de experimentos ao redor do mundo buscando o que é matéria escura. Como? Eu posso explicar como. Não vai dar para falar. É muito legal. Tem tantos experimentos e usam técnicas diferentes. São super. Pra vocês terem uma ideia, se houver matéria escura no alto da nossa galáxia, tem bilhões de partículas de matéria escura passando por nós a cada segundo. A gente não percebe porque a interação é muito baixa. Mas se você tem um instrumento muito sensível, você consegue detectar. E é isso que tem dezenas de experimentos que buscam detectar matéria escura. Que nem a gente conseguiu detectar uma. Só que não tem uma fonte. Não tinha para detectar graças ao desenvolvimento de reatores nucleares. E depois o Sol. O Sol é uma fonte intensa de neutrinos, veio depois. O primeiro foi com reatores nucleares com uma fonte intensa de neutrinos. Matéria escura que passa por nós vem do alto da nossa galáxia. A gente acha que a nossa galáxia está cheia de matéria escura. Aí você tem o seu detetor e você tem que esperar até. Eu falei que não interage, mas não é que não interage, interage fracamente. Você tem que esperar até que haja uma interação e você consiga detectar. Até agora, nada. Mas a principal interação seria só a gravitacional. Não, então, muitos dos modelos têm outros tipos de interação, por exemplo, interação fraca. Então, muitos dos modelos de partículas elementares que têm candidato à matéria escura, essa matéria escura teria uma interação que a gente chama de fraca. Uma das interações da matéria, que é fraca. Portanto, não tem como até ela acontecer. Tá, então tem muita coisa ainda de matéria escura e no livro vai ter outro capítulo que é a busca pela matéria escura, que foi descoberta. Eu já percebi que na China estão fazendo 1 a 2 quilômetros. Esses experimentos têm que ser realizados em minas subterrâneas para evitar o ruído, que a gente chama, né? Evitar o ruído de outras coisas que podem estimular a matéria escura. Então, geralmente são em minas subterrâneas. Tinha um plano de fazer nos Andes, que é construir um túnel, um outro túnel ligando Argentina e Chile. E a ideia era, nesse túnel, você faz um desvio para fazer um laboratório. Isso foi feito na Itália. Um laboratório na Itália, não sei se falar, Gran Sasso. É exatamente isso, é um túnel que passa pelos Alpes. Fizeram um desvio e construíram um laboratório para você buscar. E tem vários experimentos lá para buscar matéria escura. E tem um que diz que encontrou, mas nenhum outro confirmou. É muito estranho. Essas situações acontecem de vez em quando. Então, o que eu posso dizer é, até agora, nada. Tá? Não tem nenhum sinal de matéria escura. Tem vários modelos. Pode ser um monte de coisas diferentes. Pode até ser, vou falar, mas não vou explicar, pode até ser mini buracos negros. Tem gente que acha, talvez mini buracos negros possam ser matéria escura. Para mim é bastante especulativo, mas tudo nessa área é um pouco especulativo. Você tem um preferido? Você tem uma preferência? Essa é uma coisa. Se você perguntasse isso para físicos há 10 anos atrás, todo mundo ia falar que tem uma preferência, que chama-se Weakly Interacting Massive Particles. Então, são partículas de massa da ordem de dezenas de massas próximas, pesadas, né?
não tem carga elétrica e são previstas em várias teorias que vão além dessa teoria que a gente conhece. Acontece que até agora não. Vocês já estão falando, então, estão olhando para outras coisas agora. Então, de preferência é uma coisa que muda muito com o tempo. Não é bom perguntar para o físico se você tem preferência. O físico em geral não pode ter preferência. Tem que ser agnóstico. Tá, então agora vou mudar para o último assunto, que é a energia escura. Então, agora eu vou totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá? E eu vou mostrar para vocês, começar falando sobre a lei de Hubble-Lemaître. Aqui é a lei de Hubble-Lemaître. Então, lei de Hubble-Lemaître. No eixo X eu coloquei velocidade, que é redshift, e no eixo Y eu coloquei distâncias. Tá? Não coloquei valores aqui, porque eu não quis colocar valores. É só indicativo do que seria. Você vê que tem 3 curvas aqui. Né? Essas 3 curvas, elas estão coincidentes quando você tem distâncias e velocidades pequenas. Dá para ver isso aqui? Tá? Então não tem diferença. Nessa região, as 3 curvas estão uma em cima da outra. Quando você vai para distâncias maiores e velocidades maiores, a gente espera que a lei de Hubble-Lemaître mude. Como que a gente espera que a lei de Hubble-Lemaître mude? A gente espera que, como eu falei para vocês, a única força existente no universo, em grandes escalas, é a força gravitacional, e a força gravitacional tende a desacelerar movimentos. Então, a gente espera que o universo esteja desacelerando no passado. Então, o que significa estar desacelerando? Então, se aqui a gente chega nas mesmas velocidades, se o universo está desacelerando, aqui essa linha azul é o universo em velocidade constante. Tá? Se o universo está desacelerando, significa que no passado a velocidade dele tinha que estar maior ou menor? Maior, né? Porque desacelera e chega hoje com a mesma velocidade. Então, todo mundo esperava que, medindo supernovas, medindo observacionalmente a relação entre distância e velocidade, deveria ter uma curva desse tipo. Aí mediu-se. E deu uma curva desse tipo. O que é uma curva desse tipo? Significa que tem uma velocidade maior no passado do que o esperado. Desculpe, menor no passado. Menor, porque aqui está para cima, menor. Uma mesma distância, a velocidade é menor. Tá? Aqui é o objeto com a mesma distância. Aqui é uma velocidade maior, aqui é uma velocidade menor. Então, o universo acelerado significa que tem uma velocidade menor, porque ele está acelerando e vai chegar com a mesma velocidade hoje. Se vocês entenderam isso, vocês entenderam a descoberta da energia. Não é? Também acho. Esse desenho eu fiz. Bom, vocês entenderam isso? Qual? Talvez. Estou falando de vidas em É isso que eu me digo. Claro que tem erros experimentais, mas é a mesma ideia, tá vendo? Tem 3 linhas aqui. As 3 linhas coincidem aqui. Esses pontos são pontos experimentais, medidos com supernovas. São essas estrelas que explodem, você consegue chegar até grandes distâncias. Aqui é redshift, com relação à distância. E aqui você vê que nem dá para ver direito, certo? Qual que é o... Esse foi o início, né? Foi o início da história. Então, os dados ainda não eram muito precisos. Mas você vê que tem uma preferência, quase não dá para ver, né? É muito difícil de ver essa preferência. Aqui, essa linha pontilhada, essa linha aqui mais de cima, seria um universo que só tem constante cosmológica. Olha só que legal. Lembra quem fez esse modelo? É só constante cosmológica. É desse 1917. É só constante cosmológica. Aí um modelo que é mais equilibrado, que tem 30% de matéria, 70% de constante cosmológica, é essa linha pontilhada aqui. Para falar a verdade, é essa linha pontilhada.
E a linha que não tem nada, só tem matéria, sem constante cosmológica, essa linha, como é que se fala isso aqui? Tracejada. Essa daqui de baixo. Então, de fato, a de baixo, que é essa daqui, aqui é a diferença. Tá? Por isso que você vê um pouco melhor. A diferença relativa. É o logaritmo da diferença relativa. Você vê que essa linha aqui, que é a linha tracejada, que é a linha tracejada, é a linha que tem só matéria, ela é desfavorecida. E a linha... Qual seria? Não dá para ver direito, né? Desculpe, não dá para ver direito. Essa daqui, essa pontilhada aqui que seria o universo. Essa pontilhada aqui é do meio. Você vê que ela sobe e desce. Que é importante também, porque isso é muito... Porque o universo tem que estar desacelerado no passado muito distante das galáxias que se formam. Isso é outra história. Bom, esses foram os primeiros dados. A partir desses dados, chegou-se à conclusão de que havia energia escura. Desses dados. É difícil, hein? Mas aí tem todo um tratamento estatístico, etc. Tem um erro associado. Mas isso foi convincente o suficiente na comunidade na época. O nome é péssimo. Mas depois eu falo por quê. Então, veja que tem dois grupos aqui, isso eu quero dizer também. Foram dois grupos diferentes que fizeram as medidas e detectaram efeitos semelhantes. Um se chamava, ainda se chama talvez, Supernova Cosmology Project e o outro é o High Z Supernova Search Team. E os dois, esse daqui é bem, esse daqui é mais fácil de ver, né? Eu acho que sabe o que eles fizeram? Fizeram uma coisa de física, de vez em quando a gente junta os dados num ponto só. Chama isso de binagem. Tenho quase certeza que eles binaram, só que eu tenho quase certeza. Talvez não, porque se você olhar aqui também, não tenho certeza. Mas aqui, para mim, está muito mais claro que a linha pontilhada, que é 30% de matéria e 70% de energia escura, é mais importante. Então, Então, a diferença de medida do raiz e supernova é porque... Não, eles mediram supernova. Os dois estão medindo a mesma coisa. Instrumentos diferentes, técnicas diferentes, porque nós estamos fazendo uma calibragem para saber a distância. Mas então, aquela discrepância entre a medida da constante pela radiação do fundo e pela supernova, o que significa? Não, isso aqui não é, porque a medida da constante de Hubble é aqui. É essa parte linear que você vai ver. Aqui não. Aqui você está mais sensível à presença de energia. Ou não. A constante de Hubble, à medida que tem um monte de supernovas aqui que se usa para medir a constante. Não tem nada a ver com a constante de Hubble. A constante de Hubble é a parte linear. A constante de Hubble está aqui, ó. Você mede aqui. Com bastante precisão. Tá? Quando você vai para velocidades maiores, vertigem maiores, aí você está medindo o desvio da luz. Não é mais a constante. Ficou claro? Pensa um pouco. Você me faz. Ok, então, a história é que eles ganharam o prêmio Nobel. Porque essa foi uma descoberta revolucionária. Ninguém esperava que o universo estivesse acelerando. Algumas pessoas já esperavam que existisse consciência cosmológica, mas essa é outra história. E aí, o prêmio Nobel foi dividido. Então, metade foi para o Perlmutter, Saul Perlmutter, porque ele era o principal responsável pelo Supernova Cosmology Project. E o Brian Schmidt e o Adam Riess dividiram a outra metade, porque os dois eram responsáveis pelo High Z Supernova Team. Tá? Então, isso daqui foi em 2011, e eles ganharam o prêmio Nobel pela descoberta da expansão acelerada do universo através dessas observações de supernovas. Então, o que é energia escura? Então, a partir de 1998, então, essa primeira evidência foi em 98, século passado, 25 anos atrás. Eu me lembro como se fosse hoje. Foram encontradas as primeiras evidências de que existe um outro importante ingrediente no universo, além de átomos e de matéria escura, que é energia escura. É um nome péssimo, concordo,
mas foi o nome que pegou. Tá? E ele tem, e a energia, o que é energia escura? É o que causa a expansão acelerada. Essa é a definição da energia escura. E não é uma coisa que nem matéria, que pode se agregar, não tem interação gravitacional atrativa. Então, a energia escura é uma coisa difícil. Não é uma partícula. A gente não sabe. Você acha que não é uma partícula. E a constante cosmológica é o mais aceito, o candidato mais aceito para ser energia escura. Então, a gente não sabe o que é a energia escura, não sabe a natureza da energia escura. Ela pode ser interpretada como o que a gente chama de energia do vácuo, mas isso é uma outra história. E as medidas da expansão do universo apontam para um universo que hoje é dominado pela energia escura. Então, a maior parte da densidade do universo está na forma de energia escura. The Secret estava quase certo. Lembra do universo The Secret? Que era só energia escura? Era só lâmina, né? Bom, pode ser que ainda existe uma possibilidade de que isso tudo é baseado na relatividade geral de Einstein. Ainda existe uma possibilidade de que a teoria da relatividade geral não esteja correta e consiga explicar isso sem energia escura. Não há evidências disso, não há evidência que a teoria da relatividade geral é. O modelo mais simples que explica todos os dados até o momento é o modelo com a constante cosmológica. Então, qual é a situação da cosmologia atual? E aí a gente acaba. A situação da cosmologia atual é essa daqui. A composição do universo que a gente conhece hoje, a partir de uma grande quantidade de dados experimentais, cuja precisão foi aumentando com o tempo, é que cerca de 70% do universo é feito de energia escura, cerca de 25% do universo é feito de matéria escura e só cerca de 5% é feito de átomos. Essa é a conclusão. A matéria escura ainda não foi detectada em laboratórios, a gente não sabe o que ela é. Tem dezenas de experimentos para desvendar a natureza tanto da matéria escura quanto da energia escura. Então, a gente espera que nos próximos anos tenhamos um entendimento melhor, mas nada é garantido. E uma outra coisa que eu quero falar é que essa como é que chama? Torta, né? Esse diagrama de pizza é para hoje, é para o universo atual. Se você vai para o passado do universo, essa pizza é totalmente diferente. A energia escura é irrelevante no passado. Sabe qual é o componente mais importante no passado? O universo estava bem no passado? Vocês nunca vão adivinhar, então não está aqui. Vocês podem ver. A minha pergunta é, primeiro, essa pizza aqui, essas proporções, são só várias no universo hoje. No passado, essa pizza era totalmente diferente. Totalmente diferente. E a pergunta é, se você vai muito no passado, qual é a componente dominante da densidade do universo? Qual a energia? É a radiação eletromagnética. Por quê? Porque o universo é quente. Quente. Então, no passado... Então, veja, nem está aqui a quantidade de energia hoje em radiação eletromagnética. Porque um pequeno... É 5 vezes 10 a chance. Não. A energia eletromagnética na radiação cosmológica da ordem de, eu acho que 5 vezes 10 a menos 4, por aí. 5 vezes 10 a menos 4. Isso daqui é 4%. 5 vezes 10 a menos 2. É bem diferente. Mas no passado era dominante. Era dominante. E a constante cosmológica, se for ver, era irrelevante. Totalmente irrelevante. Ainda bem, porque se o universo é sempre acelerado, e é por isso que tem essa curva, tá vendo essa curva aqui? Eu falei para vocês. Essa curva aqui é exatamente o fato de que a constante cosmológica para de ser importante no passado. Bom, enfim, é isso.